Boa noite a todos. Boa noite. Tá alto, né? Tá alto. Quer abaixar lá, Sérgio? Não, vamos ver assim. Falando mais direto. Bom, sejam todos bem-vindos a essa casa mais uma vez. Ou bem assim aí de fundo, né? Legal. Há uma pergunta que todos nós nos fazemos em algum momento da nossa vida, da nossa existência. Dificilmente alguém nunca fez essa pergunta. Alguns povos, algumas culturas acreditam que já encontraram uma resposta. Então, por exemplo, no Oriente Médio eles têm o costume de dizer, está escrito. Isso quer dizer que está determinado por Deus, portanto nada muda. Não adianta você fazer nada, não adianta você querer o contrário, ou atuar em relação a ter o contrário. Vai se cumprir aquilo que está escrito. Mas nós nos perguntamos, será que é realmente assim? Essa é uma questão que eles entendem dessa forma. E sem julgamento nenhum, é o direito deles de acreditar o que quer. Mas será que as coisas são realmente assim? Tudo já está escrito, tudo está determinado. Então, se nós formos fazer uma síntese disso em poucas palavras, nós diríamos assim: tudo é determinismo ou existe o livre-arbítrio? Nós temos o direito de escolha, nós temos como escolher alguma coisa a respeito da nossa própria existência. Essa questão é muito antiga, desde que o homem existe na face da Terra, que ele se pergunta a respeito disso, se tudo já está determinado por um poder superior. Mas para começar a responder isso, apesar, levando em consideração que a resposta não é simples, mas para começar a responder, nós precisamos, em primeiro lugar, entender qual é o propósito da vida. Se tudo está escrito, se não está escrito, qual é o propósito da vida? O que estamos fazendo aqui, em primeiro lugar? E quando nós observamos tudo que vive na natureza, tudo que vive que nós conhecemos nesse mundo, tudo progride. Parece que tudo avança na direção que está programada. E nós não devemos ser diferentes disso. Muito provavelmente a nossa função aqui é crescer e progredir. E isso já foi também o que nos disse, o que nos disseram os espíritos superiores a nós, aqueles que nos orientam, que já estão num degrauzinho acima da gente, né? Enxergam as coisas com mais clareza. Eles também nos instruíram nesse sentido, dizendo que o sentido da vida, a função da existência na Terra é o progresso espiritual, o progresso moral, o progresso mental, emocional e assim por diante. Quer dizer, nós nos tornarmos seres mais adiantados e melhores. Então, se nós levarmos isso em consideração, nós temos que entender que não pode existir um determinismo total nesse sentido, porque senão qual seria o nosso crescimento? Imagina você que nós vamos montar 2 times de futebol entre amigos e vamos dizer assim, olha, nós vamos fazer o jogo aqui, mas já está determinado, esse time vai perder de 2-0 para aquele lado. Então, com que ímpeto nós entraríamos nesse jogo? Com que desejo, com que vontade? Para que nós queríamos jogar se nós sabemos que o nosso time vai perder de 2-0? Né? Isso é uma brincadeira, uma forma muito simplista da gente fazer uma comparação, mas não haveria um sentido em entrar num jogo dessa forma, não é? Da mesma forma, não haveria um sentido nós entrarmos numa vida que já está tudo absolutamente determinado. Não importa o que nós façamos, não muda nada. Então é preciso que a gente encontre o equilíbrio entre uma coisa e outra. E fazendo mais uma vez essa analogia que ajuda bastante a gente a entender do jogo de futebol, nós entendemos que no jogo de futebol o jogador tem o direito de fazer o que ele bem entende com a bola dentro de um jogo de futebol, não é? Existem regras, ele não pode furar essas regras. Se a bola sair para a lateral, é lateral, sair pelo fundo é escanteio, se derrubar alguém é falta, assim por diante. São as regras do jogo. Se nós fizermos uma comparação com a existência, nós vamos perceber que é tudo mais ou menos igual, porque nós temos regras no nosso jogo, no jogo da vida. Mas dentro desse jogo da vida, nós temos autonomia para levar a bola pelo canto direito, pelo canto esquerdo, para chutar no meio do gol. Enfim, a decisão de como nós vamos fazer essa caminhada é nossa. As escolhas são nossas, mas o jogo tem regras. Então, quando nós vemos passagens como uma passagem que tem na Bíblia, em que Jesus diz assim: nenhuma folha cai de uma árvore que não seja a vontade do Pai. Se nós entendermos errado, vamos entender que é um determinismo absoluto. Então não vai acontecer nada que ele não queira, ou que não esteja programado. Mas se nós entendermos que ele estava falando a respeito das regras do jogo, então fica um pouquinho mais fácil da gente compreender. O que ele quis dizer é mais ou menos algo assim: está programado que quando uma folha
amadureceu o suficiente, ela vai cair da árvore. Isso é a regra do jogo. Então não precisa que ninguém fique olhando, dê a ordem para que ela despenque da árvore. Ela cai quando amadurece. É a regra do jogo. Assim como na nossa vida também existem certas regras. Então o que eu quero dizer com essas regras? Que nós não temos como escapar de certas lições que nós viemos aqui para aprender. Nós viemos com esse intuito de aprender determinadas lições na nossa vida. Que é isso que nós sabemos que vão ser os degraus para que a gente consiga subir mais alto. É essas lições específicas. E a minha é diferente da de vocês, a de vocês é diferente entre todos nós. Cada um de nós é um mundo à parte. Cada um de nós é um universo em desenvolvimento. Um universo de sentimentos, emoções, percepções, desejos, vontades. Tudo isso está em nós. E tudo isso precisa se ajeitar, ser lapidado, para que a gente possa progredir. Então as lições para cada um de nós são específicas. É um curso onde não é uma matéria só. Cada um de nós está aprendendo aquilo que necessita. E dentro disso nós podemos nos movimentar, nós podemos aceitar certas coisas, trabalhar em benefício de outras coisas. Por exemplo, o emprego que eu estou não gosto, não me favorece, não é isso que eu quero fazer. Vou estudar, vou tentar me formar com outra profissão para tentar outra coisa. É possível? Claro que é. Se isso está dentro da sua possibilidade de jogo, você vai conseguir. Estude e você alcança. Se isso não está na sua possibilidade de jogo, a regra do seu jogo é: você terá que ficar aqui, porque é aqui que você vai aprender a lição. Então pode se esforçar quanto você quiser, não vai dar certo. Não isso, outras coisas sim. Então nós precisamos entender que nós temos que ter também resignação, além de tudo, para saber entender quando alguma coisa é possível ser mudada, melhorada a nosso favor, e quando alguma coisa não tem como melhorar, não tem como fazer nada, porque aquela é a regra do nosso jogo. E aí é preciso a nossa resignação. É difícil a existência nossa nesse sentido, não é? Tudo que nós escolhemos, não temos certeza se vai dar certo. Cada escolha é um mistério, cada escolha é uma novidade. E a gente tem que aguardar que as coisas se desenrolem para saber se deu certo ou não. Nunca saberemos também qual é o outro caminho que foi deixado para trás, que nós não escolhemos. Então tudo acaba sendo um grande mistério e tudo um grande aprendizado. E esse aprendizado é difícil. Existe uma passagem muito interessante na Bíblia, na Gênesis da Bíblia. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas as pessoas se renovam, né? É muito curioso essa passagem, porque fala da Eva que come a maçã, né? E a partir daí as coisas se complicam com o ser humano sobre a face da terra, né? Havia ela e o Adão naquele momento, dois, segundo a história da Bíblia, né? As coisas se complicaram para eles assim que ela comeu a maçã. O que era a maçã na Bíblia? Eles dizem lá, a maçã é só um exemplo, é um símbolo. Ela comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha, presta bastante atenção nisso. Ela comeu da árvore do fruto do conhecimento entre o bem e o mal. Isso significa que até aquele momento eles não tinham conhecimento sobre o bem e o mal. Eles viviam de forma instintiva. Pergunto para vocês uma coisa. Tirando os animais que estão em contato com o ser humano, portanto contaminados com o nosso jeitão, né? Tirando isso, você já viu algum animal triste? Em depressão, precisando de psicanálise e coisa e tal? Não? Eu também não. Nenhum animal silvestre. Ninguém que não tem contato com o ser humano precisa disso. Eles estão muito bem. As árvores tristes, chorando, porque ela queria sair daqui e ir para lá. Nós não conseguimos encontrar na natureza esses seres com problemas psicológicos, não é verdade? Mas nós todos temos. Por que será? Porque no momento em que a Eva, entre aspas, comeu da árvore do fruto do conhecimento, ela passou a entender que existia o bem e que existia o mal. E ela teve que escolher entre uma coisa e outra. De que forma ela vai querer tocar a existência dela? Em qual desses dois caminhos? E a gente consegue permanecer sempre no mesmo caminho, ainda que você queira sempre fazer o bem. Às vezes não faz o mal sem querer. Depois percebe que não foi muito legal, mas enfim, não era a minha intenção. Acontece, é assim que é a vida. Acontece que esse simbolismo que tem na Bíblia é o simbolismo do despertar da consciência. Esses animais que nós falamos, eles não têm consciência de si mesmos. Eles nunca se perguntaram: quem sou eu? Estou fazendo aqui?
De onde vim ou para onde vou? Eles nunca se perguntaram isso. O único ser sobre a face da terra capaz de se fazer essas perguntas somos nós. E esse é o fruto do conhecimento. É você adquirir consciência de si mesmo. O que aconteceu com a Eva naquele período, que a gente não sabe o que é, mas que tem esse simbolismo de comer esse fruto, o que aconteceu com ela foi só um despertar da consciência. E não é propriamente com ela é um exemplo de humanidade. Com quem estava ali, com aquele grupo, com aquela aldeia, com aquele povo, enfim, com aqueles seres que estavam sobre a superfície da terra, aqueles humanos, de repente, por um motivo qualquer, despertaram a consciência e passaram a se perguntar: peraí, quem sou eu? Qual é a minha função? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, nesse momento que a gente adquire consciência, vem junto com ela todo o sofrimento que nós atravessamos hoje. Porque esses animais que não sofrem não têm consciência de si mesmos. Simplesmente vivem instintivamente. Deu fome, come, deu sono, dorme. Nós não, nós pensamos. Nós dizemos: eu não posso dormir agora, tenho que trabalhar. Isso já causa angústia. E assim por diante, cada detalhe que nós atravessamos na vida nos causa angústia, preocupação, dores, mágoas, rancores. As pessoas que estão do nosso lado, às vezes uma atitude daquela pessoa que não tem nada a ver com a gente, mas às vezes nos chateia, nos magoa, nos incomoda, e nós pensamos: poxa, por quê? Porque isso é ter consciência de si. É estar o tempo todo se questionando, se perguntando, se auto-observando. E a partir dessa auto-observação, estarem também em desenvolvimento. É curioso, para só exemplificar melhor o que eu estou dizendo, essa passagem bíblica que está na Gênesis, logo após eles terem comido a maçã, eles começaram a se esconder de Deus, porque tinham vergonha do que tinham feito e não queriam ser pegos, né? Então Deus conta na Bíblia que Deus está andando pelo jardim do Éden, tranquilo, tomando uma brisa, e é assim que está narrado lá, não é brincadeira. Mas como são simbolismos, né? Então ele está andando por lá e ele percebe a presença de Adão escondido nos arbustos. Ele fala assim com aquela voz de Deus, né? Adão. E nada, nenhuma resposta, né? E ele fala de novo: Adão, por que se escondes de mim? E o Adão disse para ele assim: porque estou nu. Então Deus para imediatamente e fala assim: mas quem te disse que você está nu? Olha que passagem interessante. Isso é absurdamente significativo. Porque até aquele momento Adão não se tinha dado conta de que estava nu. Por quê? Porque não tinha consciência de si mesmo. A partir do momento que eles comeram da árvore do fruto do conhecimento, ele se perguntou: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Olha a situação em que me encontro. Ele percebeu que estava nu e aí sentiu vergonha. Você já viu um gato, cachorro, papagaio com vergonha de estarem nus? Só nós temos, não é? Consciência, mais uma vez. A consciência é um estágio muito importante na nossa evolução. A consciência que nós temos agora, de nos fazer essas perguntas, esses questionamentos, de ter desejos, vontades, tomar decisões, isso é importantíssimo para o nosso desenvolvimento. E nós não sabemos, não temos certeza se esse é o nível superior do que nós estamos almejando, se esse é o patamar superior, se esse é o último degrau da escala evolutiva. Essa consciência que nós temos, muito provavelmente não é, porque já foi dito em outras formas também, de outras formas, em outros conhecimentos, inclusive no Evangelho do Cristo, que é necessário nascer novamente, nascer de novo. Dependendo da forma que nós encararmos esse assunto, nós podemos entender que é nascer como? Espiritualmente falando. Há muitas pessoas entre nós que não nasceram ainda espiritualmente falando. Elas vivem de forma instintiva, viu? Trabalham porque tem que trabalhar, comem porque dá fome, dormem porque deu sono, e não se questionam em absolutamente nada. O Coringão joga, minha preocupação é só o Coringão, eu gosto dele também, mas a minha preocupação é só ele, eu vivo em função dele. Então isso não é viver, isso é sobreviver, isso é se arrastar numa existência sem nexo e sem sentido, porque nós não sabemos nem o que estamos fazendo aqui. Se você nunca parou para se perguntar: para onde eu estou indo? O que é que eu devo fazer para ir melhor? Então está nos faltando consciência de quem nós somos de fato, o que estamos fazendo. Esse despertar da consciência talvez seja a grande chave para que nós possamos, como perguntaram a Jesus, entrar no reino dos céus. Como é no reino dos céus? Nasça de novo. Mas é do corpo que nós estamos falando ou espiritualmente falando? Porque se
verdade, de um outro nível de existência. Então, reparem só, nós viemos de um processo de total inconsciência com os animais que conhecemos. Depois nós adquirimos essa consciência que temos aqui agora, começamos a nos questionar, a entender os princípios do universo, o bem e o mal, a diferença entre eles, mas também podemos adquirir um outro nível de consciência que é acima de tudo isso. É aquela consciência que me diz que eu sou um ser espiritual e imortal. E meu caminho é longo de progresso, sempre de progresso. Que uma vez adquirida essa consciência, eu não tenho como voltar atrás e abrir mão dela e dizer, eu não quero mais essa consciência, quero novamente viver instintivamente. Essa é uma chave que só vira para um lado, não desliga mais. Então nós estamos num processo que só tem um caminho, uma direção, para frente e para o alto. É nesse sentido, nessa direção que nós estamos caminhando. Mas cada um a seu tempo, cada um da sua forma, passos lentos muitas vezes. Às vezes nós damos um passo para frente, voltamos dois, mas não regredimos. Isso que é importante. Essa consciência que nós adquirimos jamais será perdida. Como nós dizemos que há certas coisas na vida que nós não podemos mudar, e nós entendemos isso a partir desse nível de consciência, nós começamos a medir a nossa própria existência. Eu tenho certeza que cada um de nós, se voltar um pouquinho para trás na memória, vai lembrar de momentos em que tentou mudar a sua vida sobre certos aspectos, e algumas coisas conseguiu, outras não conseguiu. Aí passa mais um tempo, alguns anos, principalmente nós que já somos mais maduros, né? A gente olha para trás e fala, puxa, que bom que eu não consegui, porque olha só, que aquele caminho me jogou, teria acontecido, como ficou, enfim, seja como for, tudo que eu sou hoje é fruto do que eu passei. Então é importante tudo que eu passei. Eu não estaria aqui dessa forma. E para mim estar aqui dessa forma é o melhor possível nesse meu momento. Assim como é o de vocês também. Então pensem nisso, nós já fomos piores, nós já fomos mais difíceis. Hoje, por mais difícil que nós sejamos, estamos no nosso melhor. E é daqui para frente. Então é se encher de ânimo, se encher de esperança e continuar a nossa caminhada. E tendo resignação com aquilo que nós não podemos mudar. Eu conto sempre uma história, eu acho que ela é muito legal, e talvez alguém não tenha ouvido, vale a pena contar. É que dois gravetinhos tinham uma árvore muito grande, em cima de um rio muito caudaloso, uma corrente grande, que ia parar no mar. E lá em cima da árvore, no vento, dois gravetinhos se soltaram, caíram na correnteza do rio. Um dos gravetinhos caiu alinhado com a correnteza do rio, assim, comprido, indo junto com a correnteza, alinhado. O outro caiu de atravessado na correnteza do rio. Aquele que caiu de atravessado, ele falava assim, eu não vou para lá, eu não vou para lá, não quero ir para lá, e não vou deixar ninguém, não vou deixar o rio ir para lá. E o rio pouco se importa com o que ele está pensando, com o que ele está falando ou desejando. O rio continua seguindo seu fluxo. E ainda que ele não queira, que ele resmungue, que ele se bata, ele vai rolando na correnteza e vai chegar até o mar. O outro que caiu alinhado com a correnteza, ele fala assim, está vendo? Se não fosse a minha ajuda, o rio nem estava chegando lá. Ele, nós vamos para lá, eu vou levar esse rio para lá. Não importa também para o rio o que ele está pensando, se é ele que conduz o rio ou não. O que importa é que ele está indo em paz. Já que ele percebeu que é para lá que tem que ir, então vamos na boa. Vamos sem sofrimento, vamos sem agonia. E a gente tem que se perguntar muitas vezes, dentro daquelas coisas que nós atravessamos na vida, das quais a gente não tem como mudar, senão qual desses dois gravetinhos nós queremos ser? Aquele que vai alegre, cantando e acreditando que está fazendo tudo pela sua própria existência, pela melhoria do universo, seja lá o que for, ou aquele que vai atravessado, resmungando, reclamando e sofrendo, sendo que nós vamos parar naquele final que é o mar de qualquer jeito. De todas as formas nós chegaremos ao final do nosso processo de crescimento. Então, como nós queremos ir? De que forma? E aí que entra esse assunto da resignação, que tem que ser muito bem ponderada junto com as nossas decisões. Ninguém vai acertar o tempo todo nas decisões que tomam. Nós estamos aqui para aprender a decidir, para aprender a fazer escolhas, as escolhas corretas. Mas não tem como escolher sempre corretamente. Ao longo da nossa existência, nós escolhemos errado muitas vezes. E vamos escolher errado ainda muitas vezes mais ainda. Porque isso faz parte do processo.
Mas se nós desistirmos disso, das escolhas, só porque erramos algumas vezes, então nós abandonamos o caminho e não tem como. A vida nos cobra que a gente esteja sempre progredindo. É como uma grande avenida, está todo mundo indo para lá. Se a gente quiser se atrasar e pegar um bequinho sem saída, só vai ficar perdendo tempo. Mas dia menos dia você volta, porque o único lugar que tem que vir é para cá, para a avenida. E continua subindo. Então é do jeito de cada um. É por isso que é dito pelos Espíritos que nos instruem, que alguns Espíritos, quando partem da Terra, se revoltam, resmungam e querem se atrasar e ficam nesses bequinhos sem saída. São os Espíritos mais difíceis, mais endurecidos. E quando a gente pensa em Espírito endurecido, nós temos que pensar assim: o que é Espírito endurecido? O que significa um Espírito endurecido? Significa simplesmente uma pessoa que tem um caráter endurecido, não é? Isso somos nós, porque Espírito é um de nós sem um corpo físico só, mas é um de nós. Não é feito de outros seres que não nós. Então, quando nós pensamos que é um Espírito endurecido, é alguém com um caráter difícil e endurecido. E aí a gente tem que se perguntar obrigatoriamente: será que eu sou um Espírito endurecido? Será que eu tenho um caráter difícil, endurecido? Eu sou mais flexível? Enfim, isso faz parte dos questionamentos que todos nós temos na nossa existência. Para saber se estamos no caminho, se estamos indo bem, se não estamos indo bem. Existe uma máxima dentro da espiritualidade, de uma forma geral, que é bem curiosa. Ela diz assim: toda vez que você se acha muito adiantado espiritualmente falando, cuidado, isso é um péssimo sinal. Toda vez que você acha que você está indo devagar, você queria mais rápido, você, puxa, eu queria me desenvolver melhor e mais ótimo, sinal, o caminho é por aí, continua. Então é bem assim, na hora que nós formos analisar ou fazer a nossa autoanálise, ter sempre esse cuidado, não olhar para a gente com querendo muita coisa no momento, né? Somente aquilo que nós podemos oferecer. Mas seja como for, o que nós temos que manter sempre vivos dentro de nós é a esperança, a serenidade, a esperança de que tudo vai se resumir no bom, no bem. Tudo vai correr para o lado melhor da vida. Nós vamos todos nos desenvolver naquilo que é o máximo da nossa capacidade. É só questão de tempo. E uma coisa que talvez seja muito importante é que a gente não precisa ter tanta pressa de chegar lá. Talvez aproveitar e observar atentamente a jornada e aprendendo com os detalhes do caminho e, sobretudo, aprendendo com aqueles que estão ao nosso lado no caminho, talvez seja o mais importante de tudo. Porque normalmente são aqueles que mais próximos de nós estão, os que mais nos ensinam. Muito obrigado pela atenção de todos, que Deus nos abençoe a todos e que permita que nós possamos levar para os nossos lares a paz que aqui encontramos. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.